Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de legislação educacional, na trilha LDB. Você quer saber mais? Quer conhecer sobre educação infantil? Então vem comigo! Muito bem, nesse episódio LDB, a educação infantil. O título sobre a fase inicial da educação. Bom, para a gente conversar, dialogar e descobrir sobre esse assunto, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou trajando um vestido estampa amazônica, aqui, segundo os estúdios, ai que tudo! E tenho aproximadamente 40 anos, ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons branco com conectores cinzas e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, então aqui nesse episódio nós vamos falar sobre... Sim, nós vamos falar sobre a LDB. A LDB que, com relação à legislação educacional, é a maior normativa que rege a educação e o sistema educacional brasileiro. E nesse episódio, educação infantil. Bom, o nosso objetivo nesse episódio é conhecer os parâmetros gerais, as orientações gerais da LDB com relação à educação infantil. Existem várias complementações, existem várias normativas, leis posteriores à LDB que reajustaram, remodelaram, incluíram e transformaram a própria legislação. Mas nós vamos ver todas elas aí com o debate sobre a LDB. E a nossa recomendação é um título também que nós vamos ver nesse episódio da Iria Brzezinski, que está disponível lá na biblioteca virtual LDB 20 anos depois. E agora já tem bem mais, né? Mas é isso. Então vamos acompanhar aqui na nossa lousa digital? Bom, então nós já vimos do direito à educação, dos princípios, da organização, das incumbências, da estrutura e agora vamos para lá, olha, da educação infantil. Sim, da educação infantil. Então, o que versa a LDB com relação à educação infantil? Então, aqui a gente está usando um mapa mental. Esse mapa foi produzido por Pedagogia Online. Então, a gente, né, está aí dando os créditos a essa produção que ficou linda, maravilhosa, né? Fala a verdade, olha só que mapa bonitinho. Então, o que versa a educação infantil? Bom, vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente ver do que versa a educação infantil. E a educação infantil, ela vai tratar aqui, ó, artigo 29. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança do 0 até 5 anos. Então, olha só, percebam que a educação infantil, ela foi incluída na LDB e é um grande avanço. Lembrando aí Pedro Demo, que escreveu o livro Ranços e Avanços da LDB, quando a LDB foi publicada. E lá ele falou que um dos grandes avanços da LDB foi justamente contemplar a educação infantil. A educação infantil que não era considerada dentro do sistema educacional brasileiro. Então, a gente tinha a educação obrigatória que começava aos 7 anos com o primeiro ano, a primeira série, né, já passou por várias nomenclaturas. Com a LDB, você tem a inclusão da educação infantil, que é o que hoje a gente chama de educação infantil, mas o que já foi chamado de pré-escola, né, que são as creches e a pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Antigamente eram 6 anos e depois, com a reforma do ensino fundamental para 9 anos, passou a ser aí 4 e 5 anos.
porque com 6 anos passou a ser o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a creche e a educação de 4 a 5 anos, que é a pré-escola, foi incluída na LDB. E a educação infantil, ela é uma etapa essencial da educação. Considerando as maiores e melhores pesquisas com relação à psicologia, neuropsicologia, neurodesenvolvimento e todos sociologia, filosofia, todas essas áreas que complementam a educação, a criança nesse período ela é considerada uma esponjinha, que ela absorve uma quantidade imensurável de conhecimentos. Ela tem a capacidade de estabelecer várias sinapses, várias conexões neurológicas com relação ao que ela vivencia. Então, a educação infantil é considerada uma etapa essencial. Inclusive, os países mais desenvolvidos com relação às estruturas de ensino têm na educação infantil a fase mais importante. Por exemplo, como a Finlândia. A Finlândia considera a educação infantil uma das fases mais importantes da educação. E nela, os professores, para ingresso e trabalho, devem ter mestrado e doutorado. Ai, que chique, né? Ai, que tudo! Nossa, sonho brasileiro. Bom, pelo menos meu sonho, que a gente tenha essa qualidade na educação infantil. E o que mais prevê aí a LDB com relação à educação infantil? Então, além de prever, que é o desenvolvimento integral dessa criança até os 5 anos, esse desenvolvimento ele tem que estar aliado com os aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. Percebam que essa estrutura, ela é uma estrutura prevista para que a criança ela tenha a oportunidade de socialização. A criança nessa fase do ponto de vista psicológico, neurológico, do ponto de vista da saúde, ela ainda não é um ser que ela praticamente se reconhece enquanto indivíduo. Ela está muito ligada à mãe, por ainda não reconhecer a sua própria identidade. E é nessa fase que ela vai construir esse eu e esse outro. Então, esses dois elementos, o eu e o outro, são elementos a serem trabalhados na educação infantil. E por isso que é uma etapa de socialização, uma etapa de vivência, uma etapa de estabelecimento de relações entre ele mesmo enquanto indivíduo e entre ele e a sua comunidade. Entre ele e a outra criança, e o professor, e a escola, percebendo que ele é um indivíduo, é um sujeito, mas que ele só existe em relação com o outro. Então, esses parâmetros das áreas da saúde, psicologia, das neurociências, elas estão relacionadas com a perspectiva de trabalho da pedagogia para essa área. Então, quais são alguns nomes que a gente pode referenciar aqui? A gente pode referenciar Henri Vallon, que é um dos grandes escritores e grandes produtores sobre a educação infantil. A gente pode referenciar o próprio Jean Piaget, o próprio Vygotsky, além de outras grandes referências como a Maria Montessori, em que vão dar bastante ênfase a essa etapa para a vivência, para a experimentação, para o fazer e o fazer junto. Então, pensando que o maior objetivo dessa fase é promover o desenvolvimento do sujeito enquanto identidade e a sua identidade existente a partir da relação com o outro, esses são nomes que você deve procurar e aprofundar a leitura para compreender como se dá esse processo de construção, certo? Outro elemento que a gente pode destacar na educação infantil. Bom, o outro elemento que a gente destaca na educação infantil é o artigo 30. E aí o nosso mapa aqui do Pedagogia Online vai dizer que é um alerta. A educação infantil será oferecida aonde? A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, que é a pré-escola 1, que são as creches. E a pré-escola, que é a etapa 2, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Lembrando que essas duas
essas duas etapas divididas aí, nosso mapa bonitinho aqui, ó, nosso, né, não, pedagogia online, mas ficou bonitinho aqui. Bom, essas duas etapas, então, educação infantil 1 e educação infantil 2, elas recebem essa divisão, considerando que educação infantil 1 são as creches e educação infantil 2 é a pré-escola, 4 e 5 anos. Geralmente, na educação infantil, nas creches, é esse tratamento mais de cuidado, mas ele não perde o foco educacional, tá? Então, não é apenas o cuidado, não é apenas a higiene, a limpeza, a interação, mas sim tem o caráter educativo de reconhecimento da identidade e da relação com o outro. Então, trabalha-se muito com espelhos, muito com material concreto, muito com o pegar, o sentir, texturas diferentes, madeira, áspero, sensível, sons, todos esses elementos que conduzam ao reconhecimento dos sentidos, ao reconhecimento da sua estrutura física e ao reconhecimento desse coletivo são trabalhados na educação infantil na creche. Então, a creche não é apenas o cuidado, não é apenas a saúde. Ela tem, com certeza, esse caráter educativo de intervenção pedagógica voltado para essas relações, essas interações e essas primeiras noções de aprendizagem. Já na pré-escola, embora não seja obrigatório pela LDB, há a intenção de que você já trabalhe com o processo de alfabetização, embora a alfabetização, de acordo com as normativas, seja do primeiro até, aí há algumas interpretações, até o terceiro ano. É uma flexibilização aí do processo de alfabetização. Mas a maioria das escolas já inclui na sua prática, na pré-escola, 4 e 5 anos, o processo de alfabetização. Embora para a LDB e para a grande maioria da legislação e da ciência, é ainda um processo que não é obrigatório a aprendizagem, né, das letras, do processo de aprender a ler e a escrever, mas sim do processo de conhecimento do mundo da escrita. Então, das formas, das texturas, esses são elementos essenciais para trabalhar na pré-escola. Bom, e considerando então essa é a etapa 2 da pré-escola de 4 a 5 anos, a essência é isso. Como diz o artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Gente, aqui nós temos uma relação direta com aqueles instrumentos ou aquela perspectiva da avaliação. Vocês já viram a avaliação dentro de currículo, mas vão ter aí uma jornada só sobre a avaliação. E a avaliação na perspectiva, inclusive na perspectiva aí da educação infantil, baseada nesses autores que nós ponderamos aqui, como a Maria Montessori, o Vallon, o Vygotsky e o Piaget, inclusive a Emília Ferreiro, que é uma grande referência do processo de alfabetização, ela vai dizer que essa etapa ela é considerada como uma etapa em que o processo avaliativo não está baseado em notas. Não é esse o objetivo da avaliação. O objetivo da avaliação é justamente o desenvolvimento da criança. E cada criança vai ter um desenvolvimento específico, embora existam parâmetros para o desenvolvimento geral dos sujeitos nessa etapa. Mas aí o que vai ser observado é assim, um dos grandes instrumentos utilizados para o processo de avaliação nessa etapa são os portfólios. Então, não é se a criança alcançou ou não alcançou determinada competência e habilidade, mas mais especificamente o que ela desenvolveu, o que ela realizou, o que ela vivenciou. Então, a gente vai ver muitos portfólios que são aquelas pastas catálogos, ou então, né, todas as atividades grampeadas, juntadas, e que tem as mãozinhas, tem os pezinhos, tem diferentes cores, tem fotografias, tem trabalho com argila, com terra, com diferentes texturas, com espelho, como eu já falei. Então, um dos instrumentos mais utilizados de avaliação para a etapa da educação infantil são os portfólios, mas tem mais. Olha aqui na nossa tela. Além disso, olha, o objetivo da promoção. Então, eu não tenho um objetivo específico de promoção. Ele só vai adiante se ele alcançar determinada competência. Não, o objetivo não é a promoção, mas sim
o acesso ao ensino fundamental. Então, é uma preparação para o ensino fundamental. Qual que é a carga horária da educação infantil? A carga horária da educação infantil, a priori, considerada, né, 800 horas distribuídas em 200 dias letivos como o ensino fundamental. E aí, inciso 3, a gente ainda tem aí no inciso 3 o destaque para o atendimento à criança, no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Ai, gente, sonho, né, de que a educação infantil, assim como toda a educação brasileira, seja integral, como nos países em que o sistema educativo aí já está bastante avançado. Então, a previsão do que as 4 horas, como as 4 horas regulares do nosso sistema educativo, com a previsão de ampliação dessa carga horária para 7 horas. Mas poucas escolas do sistema, agora, especialmente porque preferencialmente é o município que rege a educação infantil e as séries iniciais, a preferência é dele, como a gente viu em aulas anteriores, em episódios anteriores. Se você perdeu, corre lá e acessa nossos outros episódios. Então, a preferência da responsabilidade é do município. E a maioria das redes municipais ainda não conseguiram contemplar a jornada em tempo integral, embora já tenha previsto isso lá em 96. Então, já faz um tempinho aí, né? Talvez seja necessário um movimento, né, da sociedade para que isso seja efetivado. Então, um movimento com mais veemência, uma luta, uma resistência para que esse direito seja garantido. Especialmente considerando que essa fase, do ponto de vista das ciências da saúde, das ciências sociais, são consideradas uma das fases mais importantes para o desenvolvimento do ser humano. Bom, e o inciso 4? O inciso 4 vai dizer que há um controle da frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. E isso vai estar ligado com o quê? Com a ideia do desenvolvimento integral. Então, essa frequência, ela tem sido muito cobrada como uma política pública, como uma política de garantia de acesso à educação, e outras políticas públicas orbitam essa obrigatoriedade. Então, existem outros programas que dependem da matrícula e da frequência da criança à educação infantil para que seja recebido pela família ou pelos responsáveis, certo? Então, vamos acompanhar aqui outros desdobramentos da educação infantil. Então, olha só, dentro da BNCC, a gente vai ter o quê? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai definir aqui a educação, olha que tudo, a educação infantil voltando lá à Constituição Federal. A educação infantil prevê a educação como um direito, e esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são esses direitos? O direito de conviver, de brincar, de participar, explorar, expressar e conhecer-se. Olha se isso não é fabuloso. Então, percebam que é aquela referência ao desenvolvimento, à identidade, ao se reconhecer e ao se reconhecer no coletivo. Então, esse é o pilar da educação infantil, tanto a creche quanto a pré-escola. Além disso, a BNCC vai definir claramente aqui quais são esses parâmetros. Esses parâmetros são 3 de acordo com a BNCC. De 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que são de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, onde vai se encaixar a pré-escola, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, para essas etapas, a BNCC vai ter objetivos de aprendizagem específicos. Se você quiser saber mais, acessa lá basenacional.mec.gov.br. Além desses elementos, a gente tem que, olha, os objetivos de aprendizagem na educação infantil, eles estão agrupados em 15 conjuntos. E são esses 15 conjuntos que você vai verificar lá na BNCC. Além dessas etapas, como que está organizado esses conjuntos? Bom, então a educação infantil dentro da BNCC, ela tem os campos da experiência, que é o eu, o outro e o nós, o corpo, os gestos e os movimentos, os traços, os sons, as cores e as formas,
a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, e os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nessa etapa, é muito importante a gente ter a visualização desses elementos aqui, distribuídos, estão assim dispostos na BNCC. Porque esses são os tópicos principais que o pedagogo vai trabalhar na educação infantil. Então, toda a proposta educativa vai se basear por esses pilares, que é o desenvolvimento do eu, o desenvolvimento do outro, as texturas, como a gente falou, então, materiais concretos. Aqui o trabalho com material concreto é um elemento fundamental. Então, se vai trabalhar com quantidade, tem que trabalhar palitos de picolé, tampinhas, brinquedos. Se vai trabalhar com medidas, com formas, com pesos, então, com areia, com tipos de comida, com sensações, com histórias sonoras, por exemplo. Então, ao invés de só contar a história, é muito importante, por exemplo, contar histórias com sons, fazendo uma que eu acho muito legal, é a história da Chapeuzinho Vermelho, que você pode fazer, né, o som do lobo, você pode fazer o som da Chapeuzinho, ou a dos Três Porquinhos, que você pode trabalhar as texturas das casinhas, como o tijolo, a palha, e a madeira. Então, eles pegarem e ver, olha, essa casinha aqui é de qual porquinho? Então, só para fazer aí uma exemplificação generalística, evidentemente, mas a ideia é que que se trabalhe a parte prática, a experiência, a vivência, a textura, o pegar, o fazer, o sentir. Essa toada de trabalhar com a experimentação, ela vai permitir as conexões neurológicas da criança e as sinapses que vão sendo estabelecidas a partir do momento que a criança toca, sente, ouve e fala. Isso vai sendo definido de tal forma que vai ser necessário para futuramente ela passar do concreto para o abstrato. Então, nas operações linguísticas e neurológicas superiores que o Vygotsky vai tratar, ali depois dos 7 anos, 8 anos, né, de 11 a 12 anos e no futuro, essas abstrações vão depender diretamente das conexões feitas nessa base concreta. Então, por isso a importância de trabalhar com esses elementos dentro da educação infantil. Mas tem mais. Então, além disso, a gente vai ter aqui, dentro da faixa etária, que a gente já destacou, o que a BNCC vai trabalhar. Então, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E além disso tudo, a gente tem na LDB, os objetivos não vão estar previstos, mas na BNCC eles vão estar, inclusive, com um código muito louco, tá, gente? E não adianta decorar esses códigos, tá? O importante é que vocês saibam quais são os objetivos de aprendizagem. Aqui é só uma exemplificação e a gente vai destacar só esse primeiro, que é, por exemplo, resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. E aí esse EI02, EO07, ele vai ter a ver, esse código é educação infantil, então é I, aí objetivo 2, etapa e o desmembramento das competências e das habilidades. Então percebam que, olha só, um dos grandes objetivos de aprendizagem é justamente o reconhecer-se como indivíduo e essa relação com o outro. Essa relação com o outro que são o quê? São as brincadeiras. Então a gente vê, né, os professores de pedagogia lá, né, a turma de pedagogia, eles só sabem bater palma, estourar balão, estão só sempre brincando. Prova de pedagogia, faz uma roda. Né? Porque a brincadeira é essencial. Tem um livro, Homem Ludens, não vou... Aí que o nome do autor é um pouquinho complicado, mas Homem Ludens, inclusive está na biblioteca virtual, você pode consultar depois. Ele vai trabalhar que o jogo é um elemento do desenvolvimento do ser humano, em todas as suas etapas. Desde do ser bem pequeno, a criança, até na fase adulta e na fase já idosa. Então, a educação infantil se baseia pela prática de brincadeiras e jogos.
porque é por meio das brincadeiras e dos jogos que é possível o desenvolvimento da relação com o outro. A vez do outro, eu perdi, o outro ganhou, o outro perdeu e eu ganhei. Os limites em que eu posso agir estão muito claros nas brincadeiras. Então, as brincadeiras não são quaisquer brincadeiras, mas são sempre brincadeiras e jogos orientados do ponto de vista educativo, com intervenção pedagógica, que é a intervenção do professor, em que o próprio Vygotsky vai trabalhar, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, eu já me conheço enquanto sujeito, mas a minha relação com o outro, que hora que eu não posso ir? Que hora que eu posso? Quando é a minha vez? Quando é a vez do outro? Quando que eu posso falar? Quando eu tenho que ouvir? Então, todos esses elementos do convívio social e dos limites que são necessários para a convivência social são trabalhados por meio das brincadeiras e jogos, que são pilares da educação infantil. Então, esses elementos aqui são considerados os elementos principais da educação infantil. Portanto, são questões a serem trabalhadas na educação infantil. Evidentemente que aqui nós estamos generalizando e a relação da LDB com a BNCC são intrínsecas. Então, o que a LDB prevê está desmembrado, está organizado na BNCC, que vai ser o instrumento para que você, enquanto professor, possa desenvolver e articular o seu plano de ensino, o seu plano de aula, os projetos educacionais e a própria prática educativa. Então, se você gostou, pesquise, acesse a biblioteca virtual, assista os nossos episódios, tire as dúvidas com os professores. E lógico, a curiosidade é sempre o elemento que você deve aí investir para você saber mais. Então, curiose-se, como dizia Paulo Freire. E até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.